Quero convidar aqui uma pessoa muito querida, muito especial, com muitos talentos. Ela é mestre em educação musical, compositora, escritora, coordenadora dessa pós-graduação maravilhosa que a Keila citou aqui, né, do Ministério Infantil. Vamos receber com muitos aplausos a Mônica Coropos. Mais uma vez está aqui, né, agora falando com a Mônica Coropos. E eu olho para a Mônica. Quem olha para a Mônica não já fica alegre? Se tiver triste, sai tristeza, né? Porque ela está sempre com um sorriso no rosto, sempre muita alegria. Aí eu queria perguntá-lo de cara, Mônica, será que é por tanta essa alegria que você tem que você pensou no Musicalizando com Alegria? Que pergunta maravilhosa! Então, já vou começar respondendo isso. Eu acho que o afeto, a alegria, o sentimento que a gente expressa quando tem Jesus no coração é que deve falar mais alto quando a gente vive nesse mundo. Às vezes, não só com as palavras, mas com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, de tratar as pessoas, não é? Inclusive, um dos eixos da minha pesquisa é a afetividade. Então, por que musicalizando com alegria, Sunamita? Porque o musicalizando está no gerúndio, significa que a gente está sempre aprendendo, não é? E com alegria, porque remete a um sentimento, a uma afetividade, a um vínculo que a gente tem que ter, no caso aqui, com as nossas crianças, não é? Então, a gente precisa exercitar essa alegria. Não adianta a gente falar que Jesus é bom se a gente não transmite essa bondade. Né? Que a alegria do Senhor é a nossa força, se a gente não transmite essa força, essa alegria, independente das circunstâncias. Então, por isso, a alegria é uma marca, deve ser a marca do cristão, e graças a Deus que, né, vocês têm visto isso em mim. Não significa que eu estou sempre sem problemas, né? Até porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Mas esse bom ânimo é que faz toda a diferença na vida do crente. Amém. Bom, a Mônica, ela é criadora do Musicalizando com Alegria. Ela vai falar um pouco mais aqui pra gente. Ela é compositora. Aqui, ó, tem o material dela. São vários CDs para musicalização de crianças. Tem livro escrito. Assim, é um trabalho formidável, maravilhoso. E ela tem muita facilidade em compor, né, Mônica? E aí eu queria perguntar o seguinte, é uma pergunta mais pessoal. Talento musical para arte e música tem de sobra na sua família. A Mônica, ela tem um filho que toca, tem uma filha que faz teatro, né? Você canta, toca, compõe. Eu até ia anunciar que ela está sempre com um sorriso no rosto, um teclado na mão ou um violão. Eu anunciei dessa maneira. E eu queria perguntar, na sua dissertação do mestrado, a dissertação dela de mestrado teve o tema desse projeto, né, musicalizando, dessa proposta metodológica, Musicalizando com Alegria. Você fala também dos seus pais, que sempre te proporcionaram um ambiente musical. E aí eu queria perguntar, afinal, de onde vem essa paixão pela música? E como você descobriu a música como missão, ou seja, a sua vocação? Inclusive, no prefácio da dissertação e de um dos meus livros, eu falo sobre isso, não é? Quando a Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, a importância da família em descobrir e em incentivar os talentos e habilidades da criança, dos filhos, é muito importante. Então, eu sempre na minha casa tive o culto doméstico. Então, meu pai, mesmo atrasados, a gente nunca saía de casa sem ler um versículo e orar. Era o mínimo que a gente podia fazer. E nos momentos que a gente tinha mais tempo, a gente cantava, né? E minha mãe diz que com 4 anos, assim que eu entrei para a escolinha, eu chegava em casa cantando as músicas que eu aprendia na escola, né?
E aí já chegava no meu pianinho da Ehring, de madeira, que eu tenho até hoje, né? E ficava cantando, tirando, e nem fazia aula de música ainda, não é? Não tinha essa fama, a musicalização não era tão falada como é hoje. Então, minha mãe me incentivava, eu sou a mais velha de 3 irmãs, e nós nos reuníamos ali para brincar de professora, né? Então, ali eu tive a oportunidade, meu primeiro laboratório de composição foi dentro de casa, porque as minhas irmãs mais novas cantavam, e a gente podia, então, compor e criar, e depois no culto doméstico usar. Inclusive, num dos meus CDs tem uma música que meu pai fez comigo, não é? Deus é o Criador do mundo, que Deus de amor, que Deus de amor. Ele fez o céu e o mar e tudo que neles há, né? Fez também Jesus, seu Filho, para nos salvar. Fez também você e eu, somos importantes para Deus, que mandou Jesus, seu Filho, para nos salvar. Então, essa música, né, foi criada no nosso culto doméstico. Às vezes, na viagem, meu pai dirigindo, a gente cantando. Então, fui muito estimulada. Não tinha ninguém músico na família, mas a questão da família, né, família de origem, foi muito importante. E também, na igreja, sempre minha mãe e meu pai me levavam. Minha mãe era líder de crianças, não é? E no ensaio do coral, eu lembro que, depois eu fiz isso com meus filhos, né? Ele botava um colchonetezinho, a gente ficava ali brincando e eles ensaiando. Então, a musicalidade foi vindo no ouvido, porque muita gente vai para a igreja e acha que a criança vai atrapalhar e deixa a criança em casa, não é? Isso é um erro, porque a criança precisa ser igrejeira também, precisa se acostumar com aquele ambiente. E a gente pensa que não, ela está entretida com outras coisas, mas quando você for levar seus filhinhos, Sunamita, ela vai estar ali, ó, conectada, captando tudo aquilo que a gente está falando. E comigo foi com a música. Eu lembro de ficar de pé no banco, e quando o coral cantava, eu ficava regendo. Então, são lembranças que eu tenho. E mais tarde, né, quando eu já comecei a estudar, o incentivo da liderança, dos meus pastores, né, dos líderes. Porque eu lembro que, com 7 anos, quando eu comecei a estudar, o meu pastor pediu uma listinha das músicas que eu sabia tocar. E eu fiz uma lista assim, de uns 10 hinos do cantor cristão, né, bem simples. E aí, nas quartas-feiras, quando não tinha músico, ele foi me colocando para tocar. E eu tocava mal demais. Mas ele, né, aquela coisa de incentivar. E até que um dia ele pediu uma música fora da listinha. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha eu. Eu devia ter uns 12 anos. E aí eu tive que tocar. E a partir daí eu perdi aquele medo, né, de errar, né? Então, eu fui fazendo e isso foi muito importante para a minha vida, o incentivo dos adultos no meu talento, na minha habilidade. E a música, ela é para todos? Ou só é para quem tem talento? Não, a música é para todos. Ela é uma linguagem, alguns falam que universal, mas é quase isso, né? Ela toca os corações, ela é capaz de mexer com as emoções. É claro que existem pessoas que têm habilidade mais para desenhar, outros para pintar e outros para cantar, mas todos nós temos acesso a esses recursos, a essas ferramentas. No caso da música, não é diferente. Todos nós precisamos ser musicalizados, nos deixar ser envolvidos. E o povo de Deus é favorecido com isso, porque a música está presente nos nossos cultos, pelo menos no mundo ocidental. E aí a gente tem esse contato com a música através dos cânticos, dos cultos, dos hinos, né, das mídias que a gente adquire, e a gente vai se tornando um povo musical. Agora, essa musicalidade, por isso o nome musicalizando, ela precisa ser aperfeiçoada. E hoje nós não temos desculpa para não nos aperfeiçoarmos. Tem aí, né, nas mídias sociais, no YouTube, até tutoriais gratuitos, em que nós podemos aprender flauta doce, aprender ukulele, não é? E trabalhar com as nossas crianças com essa ferramenta poderosa. Se você sentar numa praça com um violão na mão, você vai ficar sozinho? Não, não. Vai começar a juntar gente, não é? Você senta no banco da praça e começa a dedilhar 2 acordes no violão, o povo vai chegar, as crianças vão chegar. É igual levar uma bola de futebol, eles vão chegar. Então, nós precisamos usar esses recursos para falar de Jesus. Então, aí entra a minha missão. Porque eu comecei a estudar e depois eu decidi, né, muito cedo, que era isso que eu queria para a minha vida, me formar em música. E eu não fiz o seminário de música, hoje eu dou aula lá, mas eu fiz a faculdade de música, né?
E lá na faculdade eu me destacava, porque eu era boa, né? As pessoas viam e os convites começaram a vir para tocar na noite, para tocar no estúdio, para tocar, para gravar para o cantor tal, para cantar no casamento de fulano de tal, né? E aí, quando eu comecei a fazer isso, graças a Deus, eu tinha a minha família como suporte. E muito interessante, porque os meus pais nunca falaram assim, nunca precisaram falar, não vá. Né? Mas eles me faziam, e hoje eu faço isso com meus filhos, né? Reflita sobre o seu papel nesse lugar, ou fazendo essa coisa. Né? E me colocava para pensar. E eu lembro que uma vez eu fui chamada para gravar, e eu estava doida para conhecer estúdio, né? E eu fui chamada para gravar um estúdio, e era de madrugada. E meu pai foi comigo, meu pai diácono, né? E eu comecei a conversar com os produtores lá. Eu tinha uns 16, 17 anos. Já tinha feito a música Usa Senhor, porque eu fiz a Usa Senhor na adolescência. Foi essa música que você entrou, né? Foi essa música que eu entrei, que está no HCC, no Inário para o Culto Cristão, que o Caio gosta, né, de me lembrar sempre, né? Fala assim, meu Deus, você tem música no Inário e é tão nova ainda. Nem morreu. Pois é. Eu cheguei um dia na Igreja do Recreio, aquela nem era de lá ainda, eu fui pregar lá num culto, e as crianças ficavam me olhando assim, meu Deus, é você mesmo, não acredito que você compôs isso não. Compositor de Inário já morreu, né? Mas é porque quando lançaram em 87 o HCC, eu tinha 16 anos. Então, eu sou compositora mais nova do Inário. Eu estava nascendo. Pois, olha, que lindo! Meu Deus. Então, foi para você essa música. Ó. Você foi usada toda a sua vida, mãos, pés e voz, para o louvor ao Senhor. Graças a Deus. E, mais uma vez, lá a liderança apoiando. Né? Porque essa música foi escrita para um congresso de adolescentes. Uma música oficial. E depois, então, essa música foi conhecida, foi sendo cantada, até que chegou a inscrição para levarmos músicas para o Jornal Batista, né? Pelo correio, na época. E eu coloquei a minha música e ela foi selecionada, então, para o Inário. Né? Então, essa questão da missão, voltando àquela história do estúdio, foi ali, eu acho que um dos sinais de Deus que eu deveria separar o meu talento totalmente para Ele foi nesse dia do estúdio, porque o ambiente era muito pesado, as pessoas fumavam dentro do ar-condicionado e aquilo fazia um mal, né? Não tinha essa coisa de não fumar em ambiente fechado como a gente tem hoje. E aquelas pessoas diferentes do meu convívio, e meu pai, eu olhei para o lado, eu estava no teclado, e meu pai sentado no chão, no carpete. E eu olhei aquela cena tão deprimente, eu falei, aqui não é o meu lugar. E eu virei para o produtor e falei para ele assim, eu vou embora. E ele falou assim, ué, mas por quê? A gente não acabou de gravar o que a gente combinou. Eu falei assim, não, mas eu preciso ir embora. Você me desculpa. E daquele dia em diante eu entendi, foi uma ruptura. Né? Eu não condeno músicos que tocam secularmente, porque cada um tem a sua experiência, eles precisam sobreviver também. Mas, na minha experiência, naquele dia, eu entendi que o meu talento era para ser usado totalmente para o Senhor. Né? E onde eu estivesse inserida, seria para brilhar a luz de Jesus, onde eu estivesse. Glória a Deus, amém. Mônica, qual a importância da música para o ministério infantil? Olha, gente, você olhando uma criancinha de 2 anos, eu tenho uma creche na Pavuna, e quando a gente bota a criança em pé e toca uma música, ela já mexe naturalmente. A música tem esse aspecto de desenvolver a gente de uma maneira maravilhosa, de uma maneira integral. Então, a criança ela vai ser desenvolvida no seu aspecto psicomotor, que são os movimentos, não é? A música também ensina verdades, porque quando você canta uma música, dificilmente você esquece. Então, quando a gente canta uma música sobre o plano da salvação, a criança vai para casa com essa música, ela vai reproduzir o plano da salvação em casa. Né? E, às vezes, na mensagem não é tanto. Então, a música fica, ela tem esse poder de fixação.
E também, então, é o aspecto cognitivo, ela mexe também com o conhecimento. A música não é só entretenimento, ela é conhecimento. Por isso que quando você compra um CD, quando você escolhe uma música para tocar no seu culto infantil, você tem que ser criterioso, você tem que ser um pesquisador. Por quê? Porque a criança aprendendo aquela música, se ela tiver um erro teológico, né, uma inverdade, uma heresia, a criança vai seguir cantando aquilo. E como nós temos isso nos nossos hinos, tanto para adulto quanto para criança. Então, a música é uma ferramenta poderosa para ministrarmos as crianças, uma ferramenta de ensino, uma ferramenta de desenvolvimento psicomotor e também de desenvolvimento emocional. Muito bom. Mas, olha só, nem todo mundo que trabalha com crianças no Ministério Infantil tem dom para cantar. Nesses casos, como essas pessoas podem trabalhar? Quais ferramentas usar? Então, lá na pós, eu falei semana passada que a gente nunca deve trabalhar em equipe. Eu vejo que tem muita gente nas igrejas que se ufana de dizer que está sozinho no Ministério Infantil. Tem algum erro aí. Porque nós somos complemento uns dos outros no corpo de Cristo, não é? Já pensou se todo mundo fosse músico? Se todo mundo fosse bom pregador? Se todo mundo fosse habilidoso com trabalhos manuais? Então, é tão inteligente a questão do corpo de Cristo, porque nós dependemos e devemos suportar uns aos outros, dar suporte uns aos outros. Então, a questão musical é a mesma coisa, não é? Você precisa se equipar de pessoas, de pares de pessoas que complementem o que você não tem, né? E isso demanda tempo, demanda sentar junto, comer sal junto, tá? E trabalhar. Por exemplo, no dia que essa pessoa faltar, você tem um recurso. Hoje a gente tem CD, tem pendrive, né? Você pode fazer uma bandinha. Agora, nunca dizer assim, eu vou fazer de qualquer jeito essa área, a música, porque eu trabalho sozinho. Então, se você trabalha sozinha, começa a trabalhar em grupo, começa a chamar mais um, pede ao Senhor isso. E Ele vai acrescentando, então, à sua equipe pessoas talentosas para o trabalho. Me permite só contar uma experiência que eu conto sempre, mas acrescenta muito, que é a experiência do Josse. O Josse hoje é um pastor lá no Rio Grande do Sul. E quando ele se converteu, ele era um roqueiro, era um músico muito bom e toca guitarra muito bem até hoje. E eu era coordenadora do Ministério de Música Infantil da PIB de São João, Primeira Igreja Batista de São João, e eu ficava intrigada por que os músicos que tocavam no culto de adulto não iam tocar no culto das crianças. Na minha cabeça, como eu já tinha tido essa experiência, né, essa consciência de missão, quando eu não estava escalada para um culto, eu devia me prontificar para estar em outro, independente da faixa etária. E era assim que eu fazia. Então, quando eu comecei a coordenar, eu tive a ideia de fazer uma escala com os músicos que tocam no culto. Eles tocavam uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, era uma igreja grande. E aí eu comecei a colocar o pessoal para o culto infantil. Aí aquela irmã que solava no culto de adulto, eu escalava, né, para solar no culto infantil. O irmão que tocava bateria, dava, né, de 3 em 3 meses, né, falava assim, irmão, você não vai ter, você toca e vai embora. Não precisa ficar lá, né? Porque eles ficam naquela crise. Eu não tenho jeito com criança, eu não tenho não sei o quê, né? Então, por que tem filho, então, né? Não entendo, mas tudo bem, isso é papo para outra entrevista. É para outra entrevista. Aí, chamei o Josse, e a resposta foi exatamente a mesma. O Josse falou, Mônica, me pede tudo o que você quiser, eu gosto tanto de você, mas não me chama para ir para o cultinho, não. Deixa eu aqui quietinho. Eu falei, Josse, as crianças são doidas para conhecer o som da guitarra. Você precisa ir lá, você precisa ver quando eles cantam umas músicas assim mais incrementadas, como eles ficam animados. E você tem a guitarra aqui ao vivo. Você nem está na escala hoje, Josse. Vai lá para o culto infantil de 4 a 6 anos. Aí o Josse olhou para a minha cara e ele, mas eu só vou tocar e vou embora. Aí eu, tudo bem, você pode tocar, são 3 músicas, e você vai para o culto de adulto. E assim foi feito. Eu escolhi 3 músicas, dei a cifra para o Josse. Hoje tem até internet, né, para a gente buscar a cifra. Naquela época eu tive que cifrar, e aí o Josse chegou lá. Quando o Josse chegou, as crianças já naquelas cadeirinhas, ele abriu o case da guitarra. As crianças ficaram deslumbradas.
aquela guitarra brilhante, assim, ele pegou, e as crianças fascinadas. E aí ele começou, ligou na caixa, tum, dum, 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 e pronto, né? E aí uma criança levantou o dedinho. Tio Josse. Aí ele, tio, né? Já ganhou aquele impacto, né? Já virou tio na primeira, já foi batizado ali. Tio Josse. Aí ele olhou, como é que aprende a tocar isso? Isso. Aí ele, olha, eu comecei assim, meu pai me deu um violão e eu comecei a tocar. Aí ele foi dando, né, falando do testemunho de vida dele. Eu sei, gente, que o culto virou, a mensagem foi o Josse. E nós, então, cantamos os 3 cânticos combinados e depois ele ia embora, só que ele ficou. E o Josse entrou para a escala do Ministério Infantil a partir daquele dia. E eu tenho certeza, hoje ele é um pastor, foi para o seminário, né, já tem a família dele. A Lidiane, inclusive, que casou com ele, foi minha aluna de piano. E eles, com certeza, servem ao Senhor, também priorizando as crianças no ministério dele. Amém. Aí fala da importância do corpo, né? Então, às vezes, tem pessoas que não trabalham, não estão ali porque falta o convite. E aí, de repente, num convite, descobre até um chamado, uma oportunidade. Mônica, a gente sabe dos benefícios da música para a criança, em aspecto cognitivo, emocional. E agora eu queria perguntar a importância da música para o desenvolvimento espiritual. A gente trabalhar as verdades bíblicas, as verdades espirituais através da música, se constitui um recurso muito poderoso, muito eficaz. Eu gosto dessa palavra eficaz. Porque, como eu já falei anteriormente, a música ela tem esse poder de colar na gente. Se for uma música que tem um refrão, não é? A gente vê isso com a propaganda dos políticos. A gente nem quer votar naquele candidato, mas se a música dele for aquele chiclete, a gente fica com aquilo na cabeça. O vizinho da gente escuta uma música de tarde, no domingo, a gente quer dormir um pouquinho, né? Mas ele está ali com aquela música e a gente vai para a igreja à noite com aquele refrão de uma música que a gente nem quer cantar, nem quer consumir. Então, com relação à vida espiritual, eu acho muito importante a gente estimular as crianças a ouvirem boas músicas, a serem seletivas com as suas músicas, porque a criançada de hoje, os teens, né, os adolescentes, eles não aceitam o não e pronto, como nas nossas gerações para trás. Né? Eles querem saber por quê. Então, eu lembro que no 15 anos da Maitê, que a gente começou a separar as músicas que iam ser veiculadas na festa. Aí ela falou, poxa, mãe, mas vai ser só cântico? Não vai ter nenhuma música de algum cantor, né, da atualidade? Aí eu falei assim, então tá, traz as músicas que você gostaria de ter na sua festa. E a maioria eram músicas em inglês, né? Vamos traduzir isso aqui. Então, eu fui dizendo a ela os porquês que as músicas deviam ou não entrar na playlist da festa. Então, simplesmente não é porque a gente é crente, porque seu pai é pastor. Isso não. Vamos lá, vamos juntos. Já tem 15 anos. Ela foi capaz de entender por que eu estava proibindo, né? Ou dizendo para ela que aquilo não era relevante para ela tocar na festa dela. Então, a partir daí, os nossos adolescentes, as nossas crianças, eles vão tendo essa consciência de ouvir e reter o que é bom. Todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas me convêm. Então, levar nossas crianças também a criarem. O que a gente vê hoje, né, nesse boom de ministério infantil na internet, que as pessoas querem receitas prontas. E na sua sala, na sua igreja, tem crianças compositoras. Não é? E muitas vezes a gente está tolhindo esse talento, porque a gente leva tudo pronto. Os seus juniores, quantos missionários, quantos pastores e líderes são chamados para o ministério nessa fase de junior? Eles têm uma capacidade criativa, inventiva, muito grande. Agora, então, com a internet, com os recursos tecnológicos, explore isso. Ensina um versículo pelo IAEA e manda para casa um desafio de fazer um rap, de fazer uma música, de musicar um versículo, né? Uma história bíblica. E você vai se surpreender com esse protagonismo das crianças. Eles podem fazer. E a música, então, vai fazer parte desse ensino, aprendizagem, dentro das questões espirituais.
E nesse sentido, até pegando o gancho da sua resposta, quais as competências essenciais para o professor que trabalha com criança trabalhar música no Ministério Infantil? O que ele precisa ter para ele trabalhar música? Então, você deve perseguir uma boa postura, porque às vezes a gente canta sobre alegria com o corpo falando que a gente está cansado, está triste. Então, a música é pura interpretação, a música com mensagem. Então, se você está trabalhando alegria, então tem uma postura de alegria. Se você está trabalhando céu, tem uma postura de céu, adoração, não é? Páscoa, a morte de Cristo, pecado. Então, tudo isso vai envolver, né, essa teatralidade, que você vai dar a interpretação dos cânticos. Então, procure ter uma boa postura no ensino, tanto da música quanto em qualquer área de atuação do Ministério com Crianças. Uma outra coisa, veja as suas limitações. Se você tem consciência de que você é desafinado, procure se aperfeiçoar nisso. Você não é a Gabriela, que nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Você pode melhorar, não é? Então, os professores de música estão aí, né, Marta? Para a gente poder trabalhar com você e desenvolver. Pode ser que você não chegue a ser um solista do Teatro Municipal, mas você vai afinar. Porque se você tem voz para falar, você tem voz para cantar, não é? Então, essa questão do desenvolvimento, às vezes você vai se bloqueando e aí realmente não aprende. O meu professor de didática da faculdade, professor Stamato, com 8 anos de idade, na frente do coro do Colégio Pedro II, o regente falou para ele assim: menino, só mexe com a boca porque você está estragando o meu coro. Meu Deus. Não canta não, mas fica aí mexendo com a boca. E ele então ficava na última fila mexendo com a boca. E, por ironia, ele foi ser professor de didática numa faculdade de música. E contou essa experiência para nós, alunos. E aí a gente, então, né, falou, não, professor, nós vamos quebrar essa barreira do senhor aí. E eu lembro que na última aula do semestre, o professor Stamato estava cantando com a gente. Porque ele falou que nunca mais, depois daquele fora do professor, com 8 anos de idade, ele cantou na vida dele nem no chuveiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala com as crianças, né? Então, trabalhar isso. Essa semana, uma pessoa me perguntou no WhatsApp, quando você pega crianças assim que não estão acostumadas a cantar, o que você faz? Eu trabalho ensinando os sinais de dinâmica. Primeira coisa, a criança tem a tendência de cantar gritado, né? Que é chamar a atenção. E aí, muitas vezes, nós também reforçamos isso, que a gente faz assim, para que ela cante mais forte. Então, eu pego 2 letrinhas de EVA, ou então de MDF, uma com o sinal da música F e outra com o sinal P, que quer dizer suave. Então, eu trabalho uma música que eles já conheçam, e aí eu vou trocando as letras, o P e o F. Então, no F eles cantam forte, e no P eles cantam suave. Então, daí eles já vão prestando atenção na regência. E eu vou fazendo aquela brincadeira, P, F, P, F. Então, eles já vão tendo ideia de dinâmica. Porque quando eles estão à frente de um coro que o regente faz assim, é para cantar o quê? Baixinho. E quando o regente faz assim, é para cantar forte. Então, as crianças vão tendo essas noções. Também falo com as crianças. Canto como se parecesse um fiozinho puxando aqui, ó. Um fiozinho puxando a nossa cabeça, a nossa postura. Não canta assim porque o nosso corpo não vai respirar direito. Então, tudo isso você vai trabalhando com a criança e com o adulto também. Tá bom? Tem gente até se ajeitando já na cadeira. Eu já me ajeitei aqui. Até porque, se a gente vai trabalhar com as crianças, a gente precisa primeiro trabalhar na gente. Não é verdade? E agora, explica pra gente o que é a musicalização e quais as contribuições da musicalização para a educação cristã. Musicalização, eu sempre faço o exemplo da alfabetização. Então, alfabetizar é ensinar a criança, ou o adulto, no caso da educação de jovens e adultos, a ler, a escrever, a criar sentenças, frases, textos. A musicalização nada mais é do que ensinar ou continuar ensinando a essa criança
os conceitos musicais de melodia, harmonia, ritmo, os sinais de dinâmica, forte, suave, meio forte, puladinho, né, o staccato, ligado, como é que você vai cantar uma música, sustentar, como aquele e o Caio fizeram aqui, né, sustentar o som ou cortar o som. Então, todos esses sinais musicais, eles estão presentes em qualquer música que a gente canta. A pausa, que é o silêncio, não é? Às vezes a gente para de cantar, fica o silêncio, depois a gente volta a cantar ou a tocar. Então, todos esses recursos, esses fundamentos são trabalhados na musicalização. Tá? Agora, eu defendo a ideia de que ninguém é uma tábula rasa. Né? Por exemplo, ninguém chega para mim, independente da idade que tenha, pode ser um bebezinho de 3 meses ou uma pessoa de 80 anos, sem ter um conhecimento musical. Desde a barriguinha da mãe, a criança é exposta a sons e estímulos sonoros e a música. Então, se ela mora num ambiente onde são consumidos determinados tipos de música, ela já vem com essa bagagenzinha. Né? Então, toda bagagem que a gente vai trabalhar na criança, ela vai carregar ao longo da vida. O professor de musicalização tem que pegar essa bagagem e trabalhar com ela e aí desenvolver outras áreas da musicalização, como canto, tocar instrumento, ritmo. Né? Que a gente vê muitos adultos que não sabem, por exemplo, cantar e bater palma. Ou canta ou bate palma. Por quê? Porque foi uma falha nesse processo de musicalização. Né? Então, musicalização é muito importante para isso. Fala um pouquinho sobre a música como ato de louvor e adoração. Então, tem muita gente que confunde adoração com música. Então, se a gente for achar que isso é sinônimo, a gente vai dizer que os povos não alcançados não adoram, né? Porque ela nem pode falar, eles ficam escondidos, né? Em muitos países onde o evangelho não pode ser pregado, eles ficam escondidos em casas, em lugares muito secretos e nem podem cantar, né? Eles balbuciam a palavra de Deus, um cântico, uma oração, porque se eles forem pegos, eles são até mortos, né? Então, a gente não pode associar adoração com música somente. Mas a música é um veículo de adoração, principalmente no nosso contexto ocidental. Nós valorizamos muito a música. Então, a música ela é uma ferramenta também no louvor e adoração. Não significa que se um culto, se um curso não tiver música, ninguém vai ser adorador. Né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não que o adorem tocando e cantando. Então, a gente precisa ter essa diferenciação. Porque uma pessoa, por exemplo, que não seja muda, né, não possa cantar, ela ainda assim pode ser uma adoradora. Ela ainda assim pode louvar o Senhor, né, com a sua vida, com o seu corpo, com outros talentos. Então, a música é importante no nosso contexto. A gente tem experiências incríveis, né, como Paulo e Silas na prisão, com hinos, mas a música não é fundamental para uma vida de adoração. Amém. E como trabalhar a música como ferramenta de inclusão na igreja? Gostei muito dessa pergunta, porque a gente tem que pensar muito nas pessoas que a gente... não só as pessoas com necessidades especiais, que a gente tem tido um volume maior a cada dia, né, nas crianças e tudo, mas também com as pessoas que vêm, né, recebem a Jesus já numa idade mais avançada e que vêm com os seus vícios musicais do mundo. Né? Então, eu conheço gente que joga um monte de CD fora, você também deve conhecer, né? Que rompe com aquilo ali, que converte a playlist porque se converteu. Né? Então, tudo isso é um processo de conversão, de santificação, de consagração que a pessoa vai fazendo. Agora, a música ela pode servir também para esse crescimento espiritual. E eu gostei muito vou fazer lá na igreja, a Paula Marina, lá da igreja da Barão do Taquara, ela criou com as crianças, né, com os juniores e com os adolescentes, playlists no Spotify. Então, todas as músicas que são usadas no culto infantil, no ministério com crianças, os pais têm acesso no Spotify, eles têm a lista de músicas. Eu achei fantástico isso. Porque aí a gente pode incentivar a boa música com boas mensagens e para reforçar o que a gente tem dado de mensagem, né? O Super 5, Jesus mais que um super-herói, o que mais que tem?
outros temas, né? Através da música. Então, a criança vai ter a lição, né? Mas também ela vai ser inserida, a gente vai proporcionar a ela um outro gosto musical, quando você fala de inclusão. A gente, às vezes, fala para a criança assim, não pode cantar isso, mas a gente não dá o que ela pode. Não ouça Justin Bieber, não ouça Demi Lovato. Tá, ok, mas o que tem em troca? O que eu tenho, o que você oferece para mim, então? Porque meus colegas da escola ouvem isso. Se a igreja não se preocupar, né, em ter crianças compositoras, adolescentes compositores, bandas que produzam músicas nesse estilo, mas com mensagens bíblicas, teológicas, nós não vamos ter, então não vamos poder dizer simplesmente não para essas crianças que consomem isso o tempo todo na mídia, toca, né, esse tipo de música. Verdade. O Musicalizando com Alegria é algo que você se dedica há anos, né? Sua paixão, sua missão, virou tema da sua dissertação de mestrado, tem o encontro Musicalizando com Alegria, esse ano é o quinto? É o quinto, contei certinho. Agora, conta pra gente o que é a proposta metodológica Musicalizando com Alegria. Essa proposta já vem comigo há uns 25 anos. E desde pequena, né, como eu disse, eu ia compondo, só que chegou um tempo que eu dava aula de música, e um dos gêmeos que eu dava aula, o pai tinha um estúdio. E aí eu fiz uma permuta com eles e comecei a gravar os CDs, né, das músicas que eu já usava com os meus alunos, porque esse pai tinha estúdio. Então, as crianças não pagavam a aula e eu usava as horas no estúdio. Foi aí que começou a minha produção de CD. Eu nunca tive intenção de produzir CD, nunca, era uma coisa muito longe para mim. Mas eu tive essa oportunidade, eu creio que Deus abriu essa porta, porque esses meninos hoje nem músicos são, não seguiram a música, mas o pai deles, então, foi a porta que Deus usou para que eu começasse a gravar as músicas, porque quando eu dava aula, os professores, essa música você conseguiu aonde? Eu falava, gente, eu que fiz, né? Mas não tinha como propagar. Como a Keila falou, Segredo da Melancia, um dia ela teve que escrever. Então, a mesma coisa. Depois, quando eu tive os meus filhos, e a gente sempre, independente de ser músico ou não, toda mãe canta para o filho e compõe, né? Com o nomezinho do filho, não tem jeito. E aí, até eu estou virando compositora. Então, pronto, olha lá. Aí, eu comecei a fazer. E aí, eles são até hoje, né? Mas eram muito mais, quando eram pequenininhos, o meu laboratório. Porque eu fazia a música, quando a música emplacava com eles, aí eu colocava para fora, né? Colocava para as outras crianças, nas escolas que eu trabalhava, na igreja, né? E aí foi surgindo, então, o Musicalizando com Alegria, que eu já expliquei para vocês. O musicalizando no gerúndio, né? Significa que a vida inteira a gente vai ser musicalizada, a música vai ter influência sobre nós. E com alegria, a questão da afetividade no processo de educação musical. A gente trabalhar com a música o tempo inteiro, como crescimento pessoal e, no nosso caso, espiritualmente falando, se desenvolver na vida cristã, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então, a música, para mim, nesse contexto, é educacional. Ela trabalha os conceitos que a criança precisa levar para a sua vida. E, seguindo aí também, quando eu fui fazer o mestrado, eu entrei para o mestrado lá da UFRJ com outro tema. O meu pré-projeto era sobre o Francisco Braga, porque o Francisco Braga ele começou a estudar música com 8 anos numa casa de meninos desvalidos. O Francisco Braga ele é autor da letra do Hino à Bandeira. E aí eu peguei esse gancho porque eu queria trabalhar com criança. Só que um dia, num seminário, meu professor falou assim, vocês vão trazer um tema que vocês gostem muito. E aí eu tive que falar do Musicalizando com Alegria. Quando eu comecei a expor, né, nos PowerPoints o projeto Musicalizando com Alegria, ele falou assim, por que você vai escrever sobre Francisco Braga? Você vai escrever sobre o seu projeto. Se você não escrever sobre o seu projeto, quem vai escrever? Não é? E aí, então, eu fui assim presenteada com essa possibilidade de colocar o meu projeto, né, um projeto que eu achava que era assim tão pequeno, e às vezes a gente acha isso, não é? Que a gente faz uma coisa tão pequena, só para a gente, só na nossa igreja.
E quando a gente expõe, a pessoa fala, nossa, que coisa maravilhosa, vamos fazer isso, vamos publicar. E aí eu comecei a escrever e eu vi o quanto de coisas que eu já tinha feito, que eu não tinha nem noção. Esse meu professor, Sérgio Álvares, ele trabalha com a musicalidade abrangente. E eu também já trabalhava, só que eu não sabia que o nome era esse. É bom estudar por causa disso, né? Por causa dos termos. Eu já fazia musicalidade abrangente, nem sabia. O que significa musicalidade abrangente? É olhar a música por 3 eixos. O eixo afetivo, o eixo cognitivo e o eixo psicomotor. Então, o afeto, o vínculo que a gente tem que ter com os professores, com a música, com a família e com a criança. O cognitivo, quer dizer, a música tem que produzir conhecimento. E o psicomotor, não dá para a gente fazer música parado. A criança precisa se movimentar, baixar, levantar, direita, esquerda, lateralidade. E aí eu fiquei encantada com a musicalidade abrangente. Eu falei, gente, era isso que eu fazia, só não sabia o nome. E aí, então, pude escrever essa proposta, né, metodológica. Hoje, eu já tenho pessoas que, depois de mim, já tem trabalhos de mestrado falando sobre o Musicalizando com Alegria, né, tanto na área de educação, quanto na área de música mesmo. Isso me alegra muito, porque, como eu falei, tudo isso que eu faço, tudo isso se eu estou dentro da academia, é para brilhar a luz de Jesus. Jesus precisa de gente estudiosa e pensante em todas as áreas da sociedade, não é verdade? E nós podemos fazer isso com aquilo que Deus nos dá, com a ferramenta que Ele nos dá. Eu lembro que num dos encontros Musicalizando com Alegria, um professor renomado aí, ele falou assim, eu gosto muito do trabalho da Mônica, mas tudo ela bota Deus, tudo ela fala de Deus. E aí eu falei, a mesma pessoa que veio me contar isso, eu já mandei a resposta, e eu falei assim, olha, o dia que eu tiver que parar de falar de Deus para fazer qualquer coisa, você pode me internar. E aí, né, com certeza a pessoa falou, porque depois esse professor virou meu amigo. Então, ele quis ficar perto de mim, né? Então, as pessoas precisam entender que o povo de Deus faz coisa boa, faz coisa com excelência, né? E a gente não precisa negar ao nosso Deus para estar nesses lugares. Então, esse é a minha missão, né? De falar de Jesus aonde for. E se a música é a ferramenta que Ele me deu, eu vou usar e vou usar mesmo. Amém. Até porque a gente precisa dessa teoria, né, para a educação cristã. A gente tem pouco material. E você trazer esse estudo, como na própria dissertação dela, ela também insere a questão da música em nas igrejas, né? Ela fala sobre o material dela, sobre o curso online, está tudo lá na dissertação. Então, quem for pesquisar sobre musicalização na infância, musicalizando com alegria, né? Que é o próprio título, não é um título que já te leva a Jesus, né? Leva, assim, a alegria, como ela falou, que é Jesus. Jesus Cristo é a nossa alegria. Mas, assim, uma pessoa que esteja só estudando a musicalização vai de encontro com a dissertação dela, com o trabalho dela, e também vai ter esse contato. Então, é a forma que a gente tem, que Deus Ele quer, que a gente possa fazer a diferença em todos os espaços, né? A gente está aqui reunido para falar de criança, mas todo mundo tem seu trabalho, tem sua formação, tem seus vizinhos, seus parentes, e a gente precisa ser luz em qualquer lugar e levar a nossa missão. Que bom quando a gente compreende, entende a nossa missão, o propósito que Deus tem para nós, né? E aí eu queria perguntar como a gente pode trabalhar a proposta do Musicalizando com Alegria na igreja. O Musicalizando com Alegria, ele hoje tem mais de 20 CDs para diversas faixas etárias. Agora, no Encontro Musicalizando com Alegria, eu vou lançar o CD Musicalizando com Alegria no berçário. Eu tenho os CDs também de musicalização para as faixas etárias. Esses 2 CDs aqui de musicalização, volume 1 e 2, eles são adotados pela UFRJ, o curso de extensão. E aí, propriamente, para o Ministério Infantil, tem o Plano da Salvação. Tem esse aqui, Usa Senhor, Todo o Meu Ser para Teu Louvor, que tem músicas missionárias, músicas que eu compus para campanhas missionárias, tá? Aí aqui também, essa coletânea aqui, apesar de estar num CD só, na verdade é um DVD, ele contém 20 CDs, os meus 20 CDs, tem Plano de Amor, que é uma cantata de Natal, o Vamos Alvoroçar o Mundo, que é uma cantata missionária, o Ei Você, que é uma EBF, e datas comemorativas 1 e 2, Uma Aventura no Mundo dos Sonhos,
uma decisão super especial, que também é missionária. Além dos CDs, Musicalizando com Alegria na Igreja, que são músicas para o culto infantil. E, gente, vocês podem ver que eu não faço separação. Então, se eu estiver num congresso secular, eu vou levar o mesmo material que eu trago para um congresso cristão. Então, as pessoas vão ter acesso ao meu material, porque eu não faço distinção. O pessoal fala assim, por que você não grava um CD só com música secular, né? Para pré-escolar, e outro só para a igreja? Eu falei, não, porque o meu trabalho justamente é mostrar que a criança, tanto... A integração, tanto na igreja quanto fora, a criança precisa saber, né, que existe Deus, que Deus criou, não é? Eu não estou denegrindo nenhuma escola laica, né? Mas eu estou deixando essa semente plantada, porque é a verdade. Não é? É uma forma de evangelismo, né? Estratégico. E é isso que Deus deu para você. A sua missão, como a gente falou, através da sua dissertação, do seu material. Isso é muito bom. Então, aqui a gente tem materiais que depois vocês podem olhar com calma, levar para ouvir em casa com calma, porque realmente é um investimento que vale muito a pena para trabalhar em casa com as suas crianças. Eu também tenho, né? E você trabalhar com as crianças da sua igreja. Mônica, agora fala um pouco. Vai acontecer o ENCA, na 5ª edição, né? Vai ser no dia 8 de junho, inclusive vocês todos estão convidados para participar. Já marca na sua agenda lá. O investimento, até o dia 7, está a R$300. Hoje está mais barato, né? Mas conforme vai aumentando, assim, vai chegando mais perto do evento, vai aumentando. Mas tem um desconto muito especial para todo mundo que trabalha com o Ministério Infantil. Olha só que bênção! E o valor está R$150 para quem trabalha com o Ministério Infantil. E é uma formação que você tem, que você vai trazer algo de valor, você vai estar trabalhando em você para você estar servindo melhor entre as crianças, né? Como a Keila falou, tudo muda quando você muda. Então, talvez a música seja assim, não é para mim. Mas, se a gente trabalha com criança, se a gente pensa no conteúdo, né, em você evangelizar, enfim, sabe que a gente sabe da importância da música para as crianças, então a gente precisa buscar conhecimento, capacitação, como a Keila falou, a importância da capacitação em todas as áreas. Então é uma oportunidade, já fiz aqui a propaganda, agora você fala um pouco sobre o ENCA. Muito bem, o ENCA ele é Encontro Musicalizando com Alegria, ele recebe professores referência na área musical do Brasil todo. Tá? Então, esse ano a gente está com a Eni Parejo, que é de São Paulo, ela trabalha o método Orff, que trabalha com ritmo, xilofone, flauta doce. Tem o Samerson, que é do Música e Movimento, também de São Paulo, do professor Iracuman, que trabalha os buáqueres, bambolês, como você trabalhar a música com esses recursos, papuzetes, que são bichinhos, quem trabalha com criança menor, né, crianças pequenas, como a BNCC fala, né, trabalha bastante com fantoche, bichinhos, então trabalha essa área. Tem também a Liliane Assunção, que vai trabalhar cores e sons. Então, isso tudo, gente, nós podemos usar nas lições bíblicas, nas mensagens bíblicas. Tem a Júlia Holanda, que vai falar sobre musicalização na terceira idade, mas que é também uma neurocientista e ela trabalha com crianças, também coordena uma pós-graduação em educação musical, lá em Goiânia. Tem o Isaías Monteiro, que é de Manaus, ele trabalha com canto criativo. Então, como usar a criatividade nos cânticos, como aplicar a música de uma forma criativa. Às vezes a gente está ensinando um tema e canta depois da mensagem um outro tema ou antes da mensagem. Como a gente colaborar com aquilo que a gente está ensinando através da música para fixar o conhecimento. Tem a Maitê, minha filha, Maitê Coropos, que vai falar sobre musicalizando com o teatro, como a gente utilizar as técnicas, né, teatrais para o trabalho também com crianças. Que mais? A gente tem a Beatriz Licursi, que vai ter um laboratório de neurociência. Ela vai colocar várias músicas e vai fazer um mapa de personalidade sua através das músicas que você ouve, sua história musical. Muito interessante. Quem mais? Fabiane Cruz, musicalização de bebês.
Pessoal que gosta aí também de trabalhar com bebês. A Deise Lousada vai falar sobre missões transculturais. Ela veio do Chile, está indo para o Equador. A Keila Araújo, que vocês não devem conhecer muito, ela vai falar sobre culto infantil, ministério com crianças, não é? E lá no seminário, é um espaço tão gostoso, é aqui pertinho, né, na José Higino 416, a gente vai ter uma cidade musical, né? A gente vai fazer uma cidade sensorial, sonora, onde as crianças e os adultos vão poder passear e experimentar os sons. Então, assim, vai ser um dia de muito aprendizado, porque você vai ter contato com a música, você vai ter uma imersão musical o dia inteiro. E, com certeza, você vai levar isso na sua bagagem para o ensino no seu ministério. Então, aí você fala assim, poxa, mas por que é tão caro, não é? 150 ainda é caro. Porque o investimento, gente, uma pessoa para trazer um equipamento, né, musical, montar um aparato desse, viajar o Brasil todo com o seu instrumento, ele tem um custo, não é? Eu sei que às vezes a gente não para pensar muito disso. Outro dia um amigo meu perdeu dois saxes porque o carro foi roubado. Quer dizer, ele tinha seguro do carro, mas ele perdeu os instrumentos. E aí colocou nas redes sociais, por favor, se você roubou, o carro deixa para lá, mas o meu instrumento, você nem sabe tocar, né? A gente fica desesperado. Então, esse investimento na vida dessas pessoas que trabalham com isso é muito importante. Até para que eles não vão fazer isso fora. Que às vezes a gente fica assim, não vou abençoar, não. Mas aí, como eu vejo muitos músicos nas igrejas indo para fora, né, tocar na noite, porque precisam do sustento. Então, vamos abençoar e vamos aprender. A capacitação é tudo, essa formação continuada. Nossa. É isso que eu ia falar. A Mônica trabalha muito com essa questão da formação continuada. É muito importante a gente, enquanto professor, enquanto líder de ministério, a gente também está sempre buscando uma formação. Tá bom? Então, agora eu quero encerrar aqui esse momento maravilhoso. Não, antes disso, a Mônica vai falar um pouquinho sobre a pós. Depois da pós, ela vai ensinar um louvor aqui pra gente. Vamos botar esse povo pra se mexer, tá todo mundo paradinho, né? E aí a gente encerra esse momento maravilhoso aqui com a nossa Musicalizando com Alegria. E a gente vai pro almoço e depois voltamos, tá bom? Então, gente, desde do ano passado eu comecei a dar aula no seminário e aí eu comecei a conversar com os diretores lá sobre a possibilidade de voltar ao curso de educação a nível de graduação, porque o curso acabou, só tem teologia e música. E aí eu perguntava, mas por que acabou a educação cristã? Por que acabou? E aí a solução foi a gente formar, então, um curso de pós-graduação em Ministério com Crianças. Já existe a pós-graduação em Educação Cristã, lá do seminário, mas é para quem já tem a graduação. E aí, esse ano, né, no início do ano, eu sentei com a Keila, a gente passou um dia lá em Niterói fazendo, rascunhando e pensando sobre esse curso de pós-graduação, porque ele vai atingir gente que é formada, talvez, como o Caio, né, que é aluno, formado em administração, mas está fazendo a pós em Ministério com Crianças. Então, como a gente vai conseguir complementar essas pessoas que já têm esse amor, né, por Jesus e pelo Ministério com Crianças, trazendo a eles uma formação em nível de pós-graduação. Então, esse curso é um curso de pós-graduação, tem metodologia da pesquisa, vai ter monografia no final, mas também é um curso de reflexão da criança, né, como a criança é entendida na Bíblia, como a criança pode ser um vaso de bênção nas mãos de Deus nessa sociedade, e como a gente pode, então, produzir materiais, porque, como você falou, são muito poucos materiais de qualidade produzidos, né, pensados para o Ministério com Crianças. A gente precisa expandir isso mais, precisa escrever artigos para as revistas científicas, colocar o Ministério com Crianças no Ministério de Educação do nosso país. As pessoas precisam entender que dentro das igrejas se faz um trabalho educacional maravilhoso e que muitas pessoas que estão fazendo a diferença na sociedade passaram pelo Ministério com Crianças. E hoje são profissionais nas diversas áreas, mas que têm Jesus no coração e por isso fazem a diferença. Então, esse é o nosso objetivo. É a primeira turma. Queria que os alunos ficassem de pé. Tia Keila, que é a professora, os alunos de pós-graduação, né, estão todos aí.
E eles, em todos os cursos que a gente for fazer externos, eles vão anotar e vão escrever sobre isso, para a gente, então, ter essa visão de como anda o Ministério Infantil nas igrejas e como a gente pode melhorar isso para trabalhar junto. Tá bom? E eu queria terminar, então, cantando. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem o site monicacoropos.com.br. Lá no stand também tem os meus materiais, tá? Tem um CD aqui que já tem todos os CDs juntos e tem os CDzinhos em separado também. Tem os livros, tá? Livro de recursos didáticos, que também vem em forma de CD, é um livro digital. Esse aqui está impresso só para você saber o que tem dentro. O livro Uma Aventura ao Mundo dos Sonhos, que foi meu primeiro livro, tá? O livro de teoria musical e o livro de musicalização 1 e 2. Esses 3 livros são usados também lá na UFRJ, tá? Então, são livros recomendados mesmo. E vem os CDs com as músicas do livro, tá? Para vocês usarem com as crianças. Eu tenho feito esse projeto na minha igreja, então eu tenho visto que funciona, tá? E você, se fizer também, se alguma coisa não funcionar, fala comigo, que eu quero melhorar para ficar bom o negócio. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos cantar? Vê se você consegue colocar aí o dia de festa. É o primeiro slide daquele verdinho. Por favor. Vamos lá. Eu queria só terminar com um versículo, 1 Coríntios 15, 58, que é um dos meus preferidos, que diz: quanto ao mais, irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Então, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você compõe, se você desenha, né, coloque isso diante de Deus, esse talento, não para a sua glória, mas para a glória de Deus e para abençoar as pessoas. E eu tenho certeza que o Senhor, que começou a boa obra na sua vida, Ele há de completá-la. Amém? Coloca para mim, irmão, só o movimento 2 que tem aí, e a gente encerra com esse, tá bom? Bata o pé, mexa a mão, jogue um beijinho, pula, pula, quem sabe esse? Roda, roda, fique abaixadinho. Põe as mãos nos joelhos, na cabeça e nos pés. E agora sentadinho, aí a gente diz as coisas que vocês vão fazer, tá bom? Mexa a mão, jogue um beijinho. Pula, pula, roda, roda, fique abaixadinho. Mão no joelho, põe as mãos nos joelhos, na cabeça e nos pés. Senta. E agora sentadinho, conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de pé. Bata o pé,
a mão, jogue um beijinho. Pula, pula, roda, roda, fique abaixadinho. Põe as mãos nos joelhos, na cabeça e nos pés. E agora senta. Abraça o amigo, abrace o seu amigo. De pé de novo, bota do início. Bata o pé, mexa a mão, jogue um beijinho. Pula, pula, roda, roda, fique abaixadinho. Põe as mãos nos joelhos, na cabeça e nos pés. E agora sentadinho, faça uma oração. Amém. Deus abençoe. Muito bom, maravilhoso. Olha, tem muita coisa boa, muitos louvores que a gente precisa aprender e ensinar para as crianças. Vem aqui, Mônica, chamar a pastora Eloana para também estar presenteando. Muito obrigada, tá? Por esse momento aqui.